18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo certo, tudo pronto para mais um programa 18 horas, contando com a sua audiência, com a sua companhia. Você é sintonizado aqui em 100,7. Eu e Cid Soares. Cid, boa noite, bora? Boa noite. Vamos nessa, né? Começando a semana e, se Deus quiser, muito bem. Vamos lá. Exatamente. Boa noite especial para você que nos acompanha também nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora, você sabe aquele ditado, galera? A alegria de pobre dura pouco? Pois é, viu? Durou apenas 2 dias o preço da gasolina comum a R$ 5,99. Desde domingo, a maioria dos postos de Manaus voltou a vender o litro da gasolina a R$ 6,59. E aí, Cid, você conseguiu aí chegar a abastecer o carro com esse precinho menor? Não, quase arranja uma confusão na bomba, que eu esculhambei o cara lá, que estava errado o preço, e depois eu vim descobrir que o errado sou eu. Bom, é mais ou menos isso que você falou, né? Durou pouco a nossa alegria. Durou, eu não consegui aproveitar essa promoção relâmpago. Nada também, né? 60 centavos de aumento aí, e Manaus voltou a ter uma das gasolinas mais caras do Brasil, mesmo tendo aqui em Manaus uma refinaria e extração de petróleo em Urucu, em Quareu, gás, enfim. É um absurdo, né? O Manaus pagar tão caro pelo combustível. Pois é, não tem justificativa. Foi uma promoção de praticamente poucas horas, né? Um aumento de 10% é surreal mesmo. Ainda mais no momento em que estamos com o dólar em queda. Nada justifica, né, Cid, esse aumento. Nada. Não tem nada. E nada justifica Manaus ter essa gasolina mais cara que Belém, por exemplo. Não justifica, mas é isso aí. Fica a nossa revolta aqui, enfim. Só isso. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Levantamento revela que médicos especialistas chegam a receber R$200 mil para trabalhar no interior do Amazonas. É isso mesmo. Olha, nessa segunda-feira, 350 agentes de portaria começaram a atuar nas escolas municipais aqui de Manaus. Núcleos de inteligência em segurança escolar evita pelo menos 56 ataques em todo o estado. Declarações do presidente Lula durante viagem aos Emirados Árabes causam conflito diplomático. 18 horas. Esses e outros assuntos importantes para você nesta segunda-feira, agora aqui no 18 horas, o programa de hoje, dia 17 de abril de 2023. Mix. E a gente sabe que o Amazonas é uma região de grandes distâncias e também de grandes dificuldades. Trabalhar em áreas remotas é realmente um desafio. E esse quadro explica os altos valores cobrados por médicos especialistas como anestesistas, cirurgiões, obstetras e cardiologistas, que são uma raridade. Chegam a cobrar mais de R$200 mil para atender mensalmente nos hospitais públicos dos municípios do interior do estado. É isso mesmo, Karime. Olha, os médicos especialistas são tratados até como artigo de luxo. E esse valor de R$200 mil é quase 5 vezes maior que o teto do funcionalismo brasileiro. A informação é de um levantamento feito pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui do Amazonas. E, claro, né, que esse alto custo aí para a contratação dos profissionais dificulta ainda mais o acesso à saúde nos municípios que são mais distantes aqui de Manaus. Pois Cid, a repórter Nathalie Moraes, ela conversou com o presidente do Conselho de Secretários Municipais do Amazonas, Manuel Barbosa, e traz os detalhes sobre essa falta de médicos no interior do estado. Vamos conferir. Médicos especialistas como anestesistas, cirurgiões, obstetras e cardiologistas são uma raridade nos municípios no interior do Amazonas. E quando aceitam trabalhar em áreas remotas, os profissionais cobram valores 5 vezes acima da média nacional. Os especialistas chegam a cobrar R$204.600 por mês para atender por 31 dias em hospitais públicos de municípios do interior do Amazonas. Esse alto custo para a contratação dos
dos profissionais dificulta ainda mais o acesso à saúde no interior do Amazonas, como é o caso do município de Lábrea, que está sem médico especialista porque a prefeitura não tem mais condições de pagar por um profissional. O médico mais caro para o município era um anestesista, que ganhava em média R$ 6.600 por dia, o que faz um valor de R$ 204 mil por mês. Já um ginecologista, um obstetra e um cirurgião geral cobram cerca de R$ 148.800 mensalmente para atenderem no município de Lábrea. A afirmação é do presidente do Conselho de Secretários Municipais do Amazonas, Manuel Barbosa. Uma empresa para ter 3 especialistas lá no município, e quando veio a proposta, foi mais de 500 mil, entendeu? Para ter esses profissionais. Aí o que acontece lá? Tem um hospital que é do Estado, e aí tem uma pactuação com a prefeitura. Passa os especialistas, quem tinha que mandar, quem tem que contratar é o Estado, não é o município. O que aconteceu? O município começou a arcar com essa despesa. Entendeu? Porque o município está devolvendo, porque ele não consegue manter. Porque quem tem que manter essa despesa é o Estado, entendeu? Não o município. Segundo Manuel Barbosa, além do alto custo, os médicos costumam preferir trabalhar por 15 ou 20 dias no município, deixando muitas vezes a população sem nenhuma assistência. Tem município aí que está gastando mais de 100 mil se ele for ter o profissional uns 30 dias, entendeu? Agora, claro, que tem um município que não pode ter 30, mas tem 15. Aí tem município que não pode ter, aí contrata por uma semana, às vezes um dia por semana, porque depende do caixa do município. Só que quando você tem esse profissional todos os dias, porque o valor do plantão dele é alto, ele chega a essa quantia grande, entendeu? Porque, na verdade, hoje, a gente tem falta até de médico clínico, né? Não só cirurgião. Só que cirurgião já é tratado como um artigo de luxo, né? Os especialistas. Você tem a maioria deles só na capital, e o interior, para a gente ter, tem que ser de sacrifício, né? Até porque eu não tenho uma política voltada para fixar esse especialista no interior. Segundo Manuel, quanto mais longe, maior é a dificuldade. Quanto mais longe da capital, mais dificuldade vai ter de fixar o profissional lá. Porque assim, nós temos 2 realidades. Uma coisa é esse município próximo de Manaus, em cima de Manaus, a região metropolitana. Aí vamos colocar o município de difícil acesso. Você tem um município longe, como Paulinho, Canutaba e outros. Então não tem uma coisa. É por isso que muitas vezes você pode até ter um médico na região desse, no município desse, mas imagina quanto é que ele está ganhando. Se a gente conseguir resolver os problemas de saúde lá, são pacientes que deixam de vir para a capital, entendeu? Então, toda a resolutividade de serviço lá no interior, essas famílias não vêm para a capital. Porque quando vem para a capital, vem a família, vem sofrer, fica meses e meses na capital, atrás do serviço que nós poderíamos resolver lá no município. Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e com o Conselho Regional de Medicina para saber a posição da entidade frente às críticas aos salários dos médicos. Mas até o fechamento da matéria, não tivemos nenhuma resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal adiou o depoimento dos réus acusados do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que estava previsto para hoje, dia 17. O adiamento atende a um pedido da defesa. Os depoimentos foram remarcados para o dia 8 de maio. Amarildo da Costa de Oliveira, Ocenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima seriam ouvidos hoje por videoconferência numa sessão da audiência de instrução e julgamento em Tabatinga. Os acusados estão em presídios federais e depois do depoimento seria definido pela Justiça se eles vão a júri popular ou não. Pois é, Cid, o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso e tem mais informações, ele conversa agora com a gente. Muito boa noite, André. Então, esses depoimentos dos acusados ficam mesmo só para maio? Boa noite, André. Isso mesmo, Karine, Cid, boa noite para vocês. Boa noite também você, ouvinte, que nos acompanha aqui pela 100.7, programa 18 horas, aqui na mídia.
E tem essa informação aqui, Karine, Cid, depoimento dos 3 réus acusados do assassinato do internista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philip, estava previsto para acontecer hoje, segunda-feira, dia 17 de abril, acabou aí sendo adiado por causa aí do pedido da defesa aí dos réus. Os 3 réus são Amarildo da Costa de Oliveira, Osinei da Costa de Oliveira, ambos são irmãos, né? E o Jefferson da Silva Lima. Eles seriam ouvidos hoje por videoconferência em uma sessão da audiência de instrução e julgamento que ocorre no município de Tabatinga, que está localizado aqui no interior do Amazonas. Agora, os acusados, 3, que a gente mencionou o nome, eles estão aí em presídios federais. E com a audiência em Tabatinga, a Justiça busca definir se os acusados vão a júri popular. De que forma? Bom, as audiências de instrução e julgamento para decidir sobre os acusados teve início no dia 20 de março, neste ano, também no município de Tabatinga, no interior do Amazonas, e esses depoimentos aconteceram até o dia 22 de março. Durante esses dias, foram ouvidas aí cerca de 15 testemunhas. O depoimento dos 3 acusados aconteceu aí por videoconferência. Na audiência de instrução e julgamento, o objetivo foi verificar se as provas testemunhais colhidas durante a fase do inquérito policial são robustas ou não para ir então a júri popular. As audiências que ocorreriam nos dias 23, 24 e 25 de janeiro acabaram não acontecendo com eles, no caso esses 3 que aconteceria hoje, por problemas técnicos. Então, é um problema que já vem acontecendo desde o começo do ano, desde o começo aí também do julgamento, conforme aí divulgou a Justiça Federal aqui do Amazonas. Agora, no processo, o Ministério Público Federal denunciou Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e o Osinei, conhecido como dos Santos, e Jefferson da Silva, como o Pelado da Linha, pelo assassinato das 2 vítimas. Agora, voltando ao assunto de hoje, além do depoimento dos réus, a Justiça planejava ouvir 3 testemunhas de defesa. No entanto, somente 2 pessoas foram ouvidas ali, chegaram a falar ali durante essa sessão, né? E a defesa acabou dispensando a 3ª testemunha e não tem ainda uma justificativa por conta disso. A gente também tem uma informação aqui de que Amarildo, Jefferson e Osinei chegaram até a aparecer na tela ali da audiência, porque o julgamento estava sendo feito de forma online, já que os 3 estão no presídio federal e acaba aí sendo feita dessa forma aqui pelo Ministério Público Federal do Amazonas também acabar pedindo aí que fosse feito dessa forma o julgamento dele. Agora, sobre a questão da defesa, a defesa alega que precisa ouvir os réus por videoconferência reservada e pediu o adiamento dos depoimentos à Justiça. E com as mudanças agora, os depoimentos, Karine, estão marcados para o dia 8 de maio deste ano. Agora a gente também tem uma informação aqui, houve um problema técnico, em meio a problemas técnicos e de internet, 9 pessoas, entre testemunhas e informantes, foram ouvidas nos primeiros 5 dias da audiência. Na audiência de instrução e julgamento, o objetivo é verificar se realmente, de fato, essas provas colhidas durante a fase do inquérito policial vão fazer ou não com que os 3 acusados, que seriam ouvidos hoje, eles possam ir ou não a júri popular. Por enquanto, a defesa aí desses réus estão tentando não colocar ele a julgamento. Para você que está nos ouvindo nesse momento e ainda não está por dentro do assunto, a gente relembra o caso. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philip, eles desapareceram em junho de 2022, na região do Vale do Javari, aqui no Amazonas. Após dia de buscas, os corpos foram encontrados. Isso aconteceu no dia 15 de junho e depois eles foram identificados aí no dia 17 e 18 de junho de 2022, de acordo com a perícia que foi realizada pela polícia ali no local. Então, essa perícia constatou que Bruno e Dom foram assassinados com armas de caça. Após as reconstituições e as investigações do caso, a Polícia Federal afirmou que o traficante Rubens Vilar, conhecido como Colômbia, foi então o mandante dos assassinatos. E pelas mortes do indigenista e do jornalista foram indiciados Amarildo, Jefferson e Osinei, que seriam os 3 que seriam ouvidos hoje, não teve então ainda o julgamento deles, após a denúncia do Ministério Público Federal, que aconteceu em junho de 2022, que agora segue na Justiça.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Amarildo e Jefferson, que confessaram um crime, enquanto o depoimento das testemunhas que confirmaram a participação de terceiros suspeitos, e então aí o Osinei. Terceiro acusado agora, a gente costumava falar suspeito, mas agora os 3 são réus, são acusados, aí estão sendo julgados por esse crime, Karine e Silvio. Obrigada pelas informações, André. Só para complementar, além dos 3 acusados, não é, que você citou, André, o Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, ele está preso desde dezembro do ano passado. Ele chegou a ser solto após pagar uma fiança de R$15 mil em outubro. A prisão foi decretada novamente pela Justiça Federal após ele descumprir condições impostas quando obteve liberdade provisória. Colômbia também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Mix. E 350 agentes de portaria começaram a atuar nas escolas municipais de Manaus hoje, segunda-feira, para fortalecer a segurança nas unidades de ensino. As contratações dos novos agentes de segurança acontecem após ameaças e recentes ataques às escolas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com o objetivo de reforçar a segurança de alunos, professores da rede municipal de ensino, as secretarias municipais de Educação e Segurança Pública e Defesa Social realizaram um treinamento para os agentes de portaria. Ao todo, 350 agentes iniciaram hoje nas escolas da rede municipal, trazendo mais segurança e conforto para os alunos e também para os professores. Durante o encontro, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou as ações de combate à violência nas escolas e aproveitou a oportunidade para chamar a atenção da família. Manaus precisa do trabalho de vocês, Manaus conta com a ajuda de vocês. Nós estamos fazendo essa seleção, fazendo esse chamamento para que nós possamos dar aos nossos filhos, aos filhos da nossa cidade, uma melhor sensação de segurança. A chegada desses agentes de portaria fortalece ainda mais a segurança dos alunos. Segundo a secretária de Educação do município, Dulce Almeida, além da presença desses profissionais nas unidades de ensino, também existe todo um sistema de mapeamento dentro das escolas, feitos através da CEMED e a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Essa é uma ação que faz parte das nossas ações em relação a potencializar a segurança nas escolas e antecipamos devido aos últimos acontecimentos. Então, hoje nós temos aqui no auditório da CEMED 350 profissionais, agentes de portaria, que já passaram pelo treinamento, tem a capacitação que é necessária, que é exigida para exercer essa função. A partir de hoje, os profissionais iniciaram os trabalhos nas escolas fazendo o acompanhamento, além de revistas regulares nas bolsas dos alunos, garantindo a segurança de todos, como explica o secretário de Segurança da capital, Sérgio Fontes. Nós estamos aqui para garantir de que essa mão de obra seja empregada da melhor maneira possível, com os controles que tem que ser, porque nós estamos, afinal de contas, lidando com nossas crianças, mas que a gente tem ciência que isso vai ser um ganho muito grande para a escola, porque nós vamos ter uma pessoa dedicada exclusivamente a acompanhar a chegada, a saída e a rotina escolar. Os agentes estão muito animados para iniciarem os trabalhos. A perspectiva é que a função possa ser desenvolvida com muito amor, tanto para a proteção das crianças como para toda a comunidade escolar. Denis Moreira é um dos novos profissionais. Uma experiência nova, né? Uma expectativa muito grande, né? A gente tem mais um conhecimento aí, né, na área escolar agora, lidar com as crianças, com os jovens, né? Passar uma segurança para eles. Os agentes de portaria receberam informações sobre a importância do trabalho, os aspectos legais da segurança dentro das escolas, técnicas de abordagem e orientações referentes ao atendimento para os estudantes da rede municipal de ensino. Todas essas contratações dos novos agentes vieram em meio às ameaças e os recentes ataques nas escolas em Manaus e no Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E vamos seguir falando sobre o assunto, sobre segurança. Vamos conversar agora com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, delegado Sérgio Fontes. Muito boa noite, delegado. Secretário, seja bem-vindo ao 18 horas.
Boa noite, Karine. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Boa noite. Então, secretário, a gente acabou de ouvir a matéria da repórter Nathalie Moraes a respeito dos agentes de portaria. Na sua análise, até que ponto o reforço desses 350 agentes que começaram as atividades hoje vão garantir mais seguranças nas escolas? Olha, Karine, eles são fundamentais para o nosso projeto de segurança, pacificação e acompanhamento do ambiente escolar. Por quê? Porque eles vão ser os olhos do gestor, né? Nem sempre o professor, nas suas diversos tempos de aula, no seu corre-corre do dia a dia, ele consegue ter uma visão geral do que está acontecendo no colégio. Às vezes ele trabalha em mais de um colégio. O gestor também está muito envolvido com a administração, com a gestão. Então ele vai ser uma pessoa que vai estar ali recebendo os alunos, devolvendo os alunos para os pais. A prefeitura trata com a educação básica, né? Então são crianças mais novas que merecem realmente um acompanhamento, e a gente fica feliz de poder ter mais essa ferramenta, mais esse valioso colaborador aí que vai poder nos ajudar. Isso, é claro, junto com outras medidas, a ronda municipal, escolar, as equipes de intervenção, o monitoramento eletrônico, o botão de pânico, enfim, várias outras ações complementares a essa. Mas nós vemos com muito bons olhos, estamos muito contentes com essa nova ferramenta de trabalho aí, que é o AGT nas escolas. Secretário, esses agentes, eles já foram treinados para agir em caso de ataque nas escolas, ou isso ainda vai acontecer? Isso é um treinamento um pouco mais cuidadoso, um pouco mais longo, mas eles já estão recebendo as primeiras informações para que eles possam saber de quem pedir auxílio, saber a quem recorrer. Nós já conversamos com uma parte deles na semana passada, estamos trabalhando em outra parte agora essa semana, mas os treinamentos vão ser contínuos. Nós vamos, a Guarda Municipal e possivelmente as polícias civil, militar, vão ter outras oportunidades de ter contato com eles. O que nós estamos mais preocupados agora? É dizer para eles o que nós esperamos deles enquanto agentes de colaboração também na segurança. Eles têm outras funções, mas na segurança, e como eles podem nos contactar, como eles podem nos acionar, tanto nós, Guarda Municipal, Segurança Municipal, quanto numa urgência. Eu sempre digo, numa urgência chame a PM. A PM é que está na rua, é que vai chegar primeiro. Guarda Municipal vai chegar rápido? Vai, mas muito provavelmente vai ter uma viatura próximo da PM que vai poder atender primeiro a ocorrência. Nós estamos tratando isso com eles. Amanhã nós temos mais reuniões com eles, e a nossa ronda escolar, que já está funcionando, vai estabelecer o link direto daquele agente municipal, daquele guarda municipal que está ali na área, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte, com todos os agentes de escola. Eles vão ter os telefones pessoais dos chefes de base para poder fazer contato com eles. Agora, secretário, o senhor destacou algumas outras ações que estão sendo tomadas pela Prefeitura para aumentar a segurança no ambiente escolar. O senhor destacou o botão do pânico, né? Que outras ações importantes estão colocando em vigor a partir dessa semana? Certo, Karine. Eu vou dizer as que já estão implementadas. Sim. E as que estão por implementar. As que já estão implementadas, né? O monitoramento eletrônico das escolas, com um botão de pânico físico e virtual, que é um projeto SASE, um projeto da própria empresa que oferece o monitoramento eletrônico. Ele desenvolveu um aplicativo. Nesse aplicativo tem um botão de pânico virtual, né? Que está na mão de várias pessoas, inclusive vizinhos da escola, vizinhos, pessoas que moram nas proximidades da escola, que o gestor já deixou esse botão de pânico aí para ser acionado justamente se houver furto, roubo, ou se houver uma urgência que o vizinho veja e possa comunicar. A gente sempre diz o seguinte: acione primeiro o 190 e depois acione todos esses outros, porque o botão de pânico vai ser o seguinte: você aciona o botão de pânico e a empresa aciona o 190.
e o 153, que é o da Guarda Municipal. Nós temos a ronda escolar, na qual os guardas municipais visitam constantemente as escolas apontadas pela CEMED. Nós temos as equipes de intervenção da própria CEMED. Que equipes são essas? São equipes multidisciplinares, determinadas aí pela administração da professora Dulce, no sentido de apoiar o aluno, os pais, a família e os gestores que precisem desse apoio. Nós temos um hall de 510 escolas municipais, Karine. Não dá para você deixar uma equipe completa dessa em cada escola. Certo. Que equipe? Seria um psicólogo, um assistente social, um pedagogo, enfim, vários multiprofissionais, uma equipe multiprofissional para atender uma ocorrência. Mas se o gestor verificar essa necessidade, ele aciona na sua DDZ, na sua gerência diária, e ela manda uma equipe dessa para ver o que está acontecendo, se tem bullying, se tem agressividade ou se tem alguma outra situação que possa ser cuidada e tratada antes que vire crise. Bom, secretário, nós temos um outro grande problema aqui em Manaus, que são os assaltos a ônibus. O que é que já foi feito ou está sendo feito para frear esse tipo de crime, secretário? Olha, do ponto de vista municipal, a Guarda Municipal ela não tem o poder de polícia, por exemplo, para acompanhar. Polícia, não polícia administrativa, mas polícia no sentido de combate à criminalidade. Nós não podemos, por exemplo, acompanhar um ônibus e interromper ele e fazer as pessoas saírem, fazer busca pessoal. Isso foge da nossa esfera legal de competência. No entanto, nós temos competência de proteger os espaços públicos, e o terminal é um espaço público, o terminal de ônibus é um espaço público. Nele nós estamos trabalhando com acompanhamento de câmeras e com a fiscalização dos guardas municipais, que infelizmente hoje são poucos, né? A gente tem várias frentes de combate. A gente tem a guarda presente no centro da cidade, a gente tem essa ronda escolar, e a gente tem esse trabalho dos terminais, que agora vai ficar mais intenso com a monitoração por câmeras. Ou seja, o pessoal do IMU vai monitorar por câmeras e nós nos propomos a dar resposta, a fazer as interceptações, a fazer eventualmente as buscas, desde que seja no espaço público municipal, e trabalhar intensamente para que a gente possa reduzir isso. Realmente é um problema crônico da nossa cidade. Eu já me preocupava muito com esse problema quando eu estava como secretário de Segurança do Estado, e já era uma coisa muito grave naquela época. E sem dúvida, acho que a tecnologia, né, eu gostaria até de só avaliar esse uso da tecnologia para ajudar nesse tipo de ação, nessa resposta rápida. A gente sabe e tem informação que 60% dos ônibus já tem esse sistema de câmera de vigilância. Agora também vamos ter o primeiro terminal de integração com esse sistema de reconhecimento facial. O uso da tecnologia é fundamental nesses tempos, não é, secretário? Ele é fundamental, Karine, porque ele economiza tempo, ele economiza recursos humanos, ele otimiza a nossa ação. É humanamente impossível você fazer esse reconhecimento se não for por um avanço de tecnologia. É bem verdade que nós precisamos ainda montar um banco de dados, porque o reconhecimento facial ele existe em razão de um banco de dados que o antecede, né? Então nós temos que montar um banco de dados com a Secretaria de Segurança Pública, com as nossas informações, e com esse banco de dados nós vamos trabalhar no reconhecimento facial. No entanto, a pessoa sabendo que está sendo filmada, é lógico que vai inibir muito, e mais, a partir do momento que ele é filmado numa atividade criminosa, ele já entra para o banco de dados. Sim. E aí na próxima vez que ele andar no ônibus, na próxima vez que ele for filmado num terminal, ele vai ser interceptado com certeza. Bom, uma das suas metas era armar a Guarda Municipal ainda no segundo semestre de 2022. E agora, o que está faltando para que os guardas municipais passem a trabalhar realmente armados? Eles já estão trabalhando armados, filho. Já.
Ele já tem quase desde, deixa eu ver, eu acho que foi setembro, agosto ou setembro do ano passado que nós formamos a primeira turma de 50. Nós estamos formando a segunda turma de mais 50 agora. Eu não posso garantir que todos vão passar, né? Porque tem que fazer uma prova com a Polícia Federal, mas eles já está em andamento a segunda turma. Então, ano passado nós mudamos o uniforme, nós triplicamos, e isso eu digo nós, mas obviamente com apoio integral do nosso prefeito Davi Almeida, nós triplicamos o número de viaturas ostensivas, inclusive, nós não tínhamos nenhuma viatura ostensiva e agora nós temos viaturas ostensivas. Pelo projeto de ronda escolar, nós vamos agregar, com o apoio da CEMED, mais 20 motos de 300 cilindradas, aí é um grupamento de motos da Guarda Municipal. E, assim, vamos continuar formando as turmas, porque a gente é muito cuidadoso com essa questão de armamento, né? A pistola que é dada para eles foi adquirida no passado, né? Aliás, em 2021, é uma pistola 9mm, 17 cartuchos, 3 carregadores, não é uma coisa que você possa brincar, não é um brinquedo. Então, e também não é um armamento menos letal, que a gente chama menos letal, e que muitos guardas preferem e têm, que é o taser. Muitos guardas vocês vão ver usando a pistolinha amarela, que é a arma de choque. Outros estão com todos esses equipamentos e mais o spray pimenta. Mas nós já temos turma armada, já temos mais de 50 guardas municipais armados e mais 50 formando agora. Maravilha. E falando ainda sobre armamento, o senhor é a favor ou contra a guarda armada nas escolas? Qual a sua opinião, secretário? Olha, eu manifestei a minha opinião sobre isso e continuo defendendo ela, apesar de às vezes não ser compreendido, né? Mas eu sou contra. Eu não vejo que armas e crianças e adolescentes possam ser alguma coisa que se conviva bem. Veja, isso não quer dizer que mas você então não está mandando a guarda municipal. Sim, mas a guarda vai na escola para resolver um problema pontual, quando chamada, e sai. Ter vigilantes armados na escola, para mim, traz um problema que inclusive a escola não tem hoje, que seria o crime organizado ou a criminalidade e buscar a arma lá dentro. Que seria, por exemplo, uma troca de tiros dentro do colégio, cheio de criança, e o vigilante, para se defender ou para defender o patrimônio, resolve trocar tiros com criminosos. Tá cheio de criança ali, é melhor deixar levar, melhor deixar roubar do que alguma criança ser atingida, né? Além do que, para nós, no serviço público, é uma medida, Karine, extremamente cara e vai tirar muito do dinheiro que hoje já é pouco para educação, né? Uma guarda armada, uma posição está em torno de 25, 30 mil reais. Então nós temos 510 escolas, quer dizer, o custo-benefício talvez não seja o melhor. No entanto, esse para mim é o menor dos problemas. O maior dos problemas é que não vai resolver muita coisa e vai criar mais um problema, até porque também não sei quem é que está portando a arma, se tem o preparo necessário para estar entre crianças e adolescentes com uma arma na cintura. Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Eu estou à disposição, muito obrigado pela oportunidade de prestar esclarecimentos. Imagina, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, delegado Sérgio Fontes. 18 horas. Muito bem, agora 6h34, olha, o governo do estado informou nesta segunda-feira que o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar evitou ao menos 56 ataques em escolas, tanto aqui na capital como no interior do Amazonas. Isso, Cid, o anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima durante reunião no Centro Integrado de Comando e Controle para avaliar as ações realizadas desde a implantação do comitê há uma semana, na última segunda-feira, dia 10. E durante a reunião, o governador Wilson Lima garantiu que o estado tem se preparado em várias frentes para enfrentar esse problema da violência. Ele também alertou sobre a importância da participação familiar nesse processo e reforçou sua preocupação pessoal em manter as escolas como ambiente de cultura de paz e formação cidadã.
Agora em Manaus, 6h35 e daqui a pouco aqui no 18 horas, pesquisadoras do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, pedem a saída da atual diretora do Instituto, Antônia Franco. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, Vamos para a previsão do tempo. Previsão do tempo com Karime Leão, com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. E o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje. Isso é elevando aí o nível do Porto de Manaus para 26 metros e 55 centímetros acima do nível do mar. E hoje, mais uma vez, os voos do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, foram suspensos para manutenção corretiva num trecho da pista. As operações no aeroporto ficaram suspensas por 2 horas. Exatamente, Karime. Olha, os voos previstos para os horários entre 9 e 11 da manhã foram suspensos. A manutenção durou exatamente 2 horas e o aeroporto voltou a operar às 11 horas desta segunda-feira. Em nota, o aeroporto de Manaus informou que as companhias aéreas foram informadas sobre a manutenção na pista na última sexta-feira e que o trabalho é para garantir a segurança das operações. Ainda segundo a nota, as obras definitivas desta área vão ser feitas no segundo semestre deste ano ainda, seguindo o planejamento e logística necessários para essa operação. Aí vale lembrar que no último dia 21 de março, o aeroporto de Manaus ficou fechado por algumas horas, né? E teve voos suspensos por causa dos trabalhos de manutenção corretiva na pista. E é claro, a recomendação para os passageiros que foram prejudicados é entrar em contato com as empresas aéreas. 18 horas. E nesse fim de semana, em Abu Dhabi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a Ucrânia também tem culpa na guerra com a Rússia, que se arrasta há mais de um ano. Essas declarações causaram um conflito diplomático e em mais uma crise política aqui no Brasil. Exatamente, Cid. Vamos falar mais sobre esse assunto agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo, Cadu. Boa noite. Então, entra governo, sai governo e as declarações que geram conflitos diplomáticos só continuam. Cadu, que situação. Enfim, explica pra gente o que está acontecendo. A gente não consegue acertar o discurso dos nossos representantes. Boa noite, Cadu. A situação tá bem juvenil, né, Karime? Poxa. Boa noite para você, boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Essa agenda internacional do presidente Lula, Karime, apesar dos acordos bilaterais, né, que foram considerados bem-sucedidos, aí ao todo 60 bilhões de dólares em contratos, em termos diplomáticos foi uma atrapalhada atrás da outra, né, Karime? A grande questão foi que o presidente Lula tentou agradar demais a China e acabou desagradando os Estados Unidos e a União Europeia, que são 2 importantíssimos parceiros do Brasil, não tanto quanto o nível da China, mas em segundo e terceiro lugar aí. Primeiro, ele criticou os países que usam dólar para fazer comércio. Depois ele criticou o FMI para levantar a bola ali para a Argentina. Depois ele disse que a Ucrânia, que está sendo dizimada pela Rússia, é também culpada pela guerra. E terminou a coleção dizendo que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para que a guerra continue. Claro, teve resposta, né? A União Europeia reagiu criticando a fala de Lula, dizendo que a Rússia é a única culpada pela guerra no leste europeu e que vem se esforçando para estabelecer um acordo de paz. E a Casa Branca também reagiu, dizendo que a fala do presidente Lula é reflexo da propaganda russa e chinesa. A que ponto chegamos, né? E por que Lula vem... Que pesado essa, hein? Que pesado essa. É perigoso aí. A, 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 a,
Então, por que Lula, Karime, vem fazendo tantas bobagens, hein? Tantas declarações nesse nível? Porque a China, Karime, só explicando uma breve explicação da geopolítica. Questão internacional, né? Geopolítica, perdão. A China está caminhando para ser a maior potência mundial nos próximos anos, acima dos Estados Unidos. A expectativa é de que em 8 ou 10 anos a China ultrapasse os Estados Unidos em termos econômicos, em termos de capacidade. E o Brasil tem absoluto interesse em se manter ao lado da China quando aquele país chegar lá em cima, no topo, né? Mas isso tem um preço elevado. O presidente Lula precisa fazer acenos políticos em favor da China. Vai ter que vender a alma. Ele disse que, o presidente Lula nessa viagem também disse que é a favor de que Taiwan seja anexada à China. Ele disse que a Rússia, como a Rússia é parceira da China, né, o que ele fez? Ele, em vez de atacar a Rússia, ele resolveu colocar todo mundo no mesmo balaio, atacou todo mundo. Nossa. Então a estratégia política do governo nessa viagem à China realmente foi um fiasco e ofusca a tão esperada retomada política externa do país. Então não foi dessa vez. A gente espera que melhore nos próximos tempos, né? Eu sempre falo pro nosso diretor, nosso amigo Paulo Castro, eu sou um daqueles eleitores que prefere esperar dar certo, mas pelo visto não está dando, gente. Tá complicado demais. A gente tem que torcer para dar certo, mas também a gente não pode ficar com venda dos olhos, né? Só para reverter todo esse prejuízo que ele acumulou nessa viagem vai demorar um pouquinho, viu? Com certeza. Saudade. Cid Soares, meu amigo. Vai lá. Saudade, né, daqueles velhos diplomatas que nós tínhamos no passado, bem distante, inclusive. Bom, Cadu, o governo decidiu adiar a entrega do arcabouço fiscal, que seria hoje, né? Agora ficou para amanhã. E é possível que adie para uma outra data. Essa mais uma atrapalhada diplomática do presidente parece que realmente influenciou no apoio que ele tinha no Congresso Nacional. Confere? Confere, Cid. As falhas do presidente Lula nesse campo diplomático vai dificultar com certeza o trabalho de articulação do governo no Congresso Nacional. Essa articulação é deficitária, viu, Cid? Por quê? Porque não há uma liderança forte, com nome, com peso dentro do Congresso Nacional para conversar, dialogar com os partidos, com as lideranças de centro e de centro-direita, né? Porque tem muitos moderados no Congresso Nacional. A oposição não quer diálogo, mas o pessoal da centro-direita quer conversar com o governo, mas não tem ninguém além de Padilha, do Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação das Relações Institucionais. Ele está lá no Palácio do Planalto, ele atende deputado no Palácio do Planalto. Tá errado isso daí. Tem que ter alguém no Congresso Nacional dialogando com o pessoal do Congresso Nacional. Essa que é a grande falha do governo nesse momento. E o arcabouço fiscal vai ser apresentado na forma de projeto de lei complementar. E isso aí vai exigir o voto favorável da maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, 308 votos. Tem voto para isso? Não sei. O governo pode até conseguir, Cid, mas vai demandar muitos acordos políticos com os partidos e também com as lideranças partidárias. É o preço que se paga por ainda não ter uma base sólida de apoio no Congresso Nacional. E a gente reforça, Karime, Cid, o arcabouço fiscal é o conjunto de regras que determina o controle de gastos do governo. É uma exigência do Congresso Nacional, dos órgãos de controle, do mercado, dos investidores que querem saber como é que o governo pretende lidar com a sua política voltada principalmente aos programas sociais, que é uma política de gastos e não de investimentos, né? E a votação do arcabouço fiscal, Cid, está sendo vista já como um termômetro da votação da reforma tributária. Por isso que ela é muito importante. Se a reforma tributária deve ser votada provavelmente ao longo do segundo semestre. Essa, pelo menos, é a previsão. E a questão toda, Cid, importante a gente frisar, não é se o arcabouço fiscal vai ser aprovado ou rejeitado. Não é essa a questão. A questão é saber a que preço o governo vai ter essa matéria aprovada. Quanto o governo vai ser desgastado nesse processo? Essa é a grande questão. Agora, tudo isso não quer dizer, Cid e Karime, que a oposição está forte nesse processo, não. Também tem um escândalo atrás do outro. A gente não pode dizer que a turma aí da direita, da extrema-direita, que acabou de sair do governo, tá nadando de braçada. Incorreta essa afirmação. Hoje, pelo menos, a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido de prisão contra o senador Sérgio Moro,
que teria insinuado que o ministro do STF, Gilmar Mendes, estaria vendendo habeas corpus. Saiu um vídeo aí nas redes sociais do senador, tipo no churrasco, no encontro amigável ali, ele fazendo esse comentário, né? Daquele jeito meio marrecado dele, né? Mas não se sabe se o vídeo é novo, não se sabe quando ele fez essa declaração, se ele era juiz, se ele ainda era ministro, se ele já era ministro, se era advogado, né? Que ele exerceu um tempo aí como advogado, se ele já era senador quando saiu esse... O fato é que a vice-procuradora Lindora Araújo ficou fula da vida e pediu logo a prisão do senador. O que pode ser feito, Cid, importante ressaltar, somente em caso de flagrante, o que não é o caso. Mas a gente vai seguir acompanhando como sempre, né, Cid Karime? Cadu, para encerrar, Cadu, um fato curioso é que metade da bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados não está apoiando a frente parlamentar em defesa da BR-319. Cadu, o que está acontecendo? Explica pra gente essa história. Karime, o deputado federal Fausto Júnior, do partido União Brasil, o mesmo partido do governador Wilson Lima, conseguiu apoio político para instalar a frente parlamentar em defesa da BR-319. Esse é o nome da frente, tá? Frente Parlamentar em Defesa da BR-319. Ele estava correndo atrás de assinaturas, né, que é o primeiro passo desse grande processo. A meta era conseguir 157 assinaturas, que é o número regimentalmente necessário, mas ele conseguiu 201 assinaturas, bem mais que o necessário. Tem um saldão aí dele, né? Agora vai entrar nessa fase de conferência de assinaturas e isso daí, esse saldo aí deixa uma folga tranquila para ele já perceber que a frente parlamentar é quase uma realidade. Agora ele aguarda a autorização do presidente da Câmara, Arthur Lira, para instalar a frente parlamentar, que é o colegiado, né, um grupo de pressão em torno dessa pauta. A ideia é pressionar o governo para destravar as questões ambientais, administrativas e políticas que afetam a recuperação da 319. Da bancada do Amazonas, Karime, quem assinou apoiando essa frente parlamentar foram os deputados Saulo Viana, que também é do União Brasil, Capitão Alberto Neto, do PL, Amon Mendel, do Cidadania e Adail Filho, do Republicanos. E quem não assinou? Silas Câmara, do Republicanos, Átila Lins, que embora seja da mesma família, mas estão em posições adversas, né? E Sidney Leite, ambos aí, Átila Lins e Sidney Leite, ambos do PSD, partido do senador Omar Aziz. A informação de bastidor, Karime, é que houve um racha na bancada do Amazonas, por causa da disputa política entre o governador Wilson Lima e o senador Omar Aziz. Essa disputa tem a ver com as eleições municipais do ano que vem, tem a ver também com a reeleição do prefeito Davi Almeida, que é do partido Avante, mas que vem buscando uma recolocação em outro partido mais expressivo. Ele vem sendo sondado pelo MDB, inclusive, e tem a ver com a disputa pelas 2 vagas no Senado em 2026, que hoje ocupadas aí por Eduardo Braga e Omar Aziz. Por causa dessas questões políticas, teve parlamentar do Amazonas retirando a assinatura do requerimento da frente parlamentar. Eita. Ou seja, Karime, a gente esperava a união da bancada. Nós falamos sobre isso aqui logo no início do ano, né, dos trabalhos legislativos. Até para fortalecer a luta em torno de pautas caras para a gente, como a Zona Franca de Manaus, a BR-319, mas parece que questões políticas e partidárias locais estão interferindo no relacionamento entre os parlamentares e afetando até agora, como a gente vê aí com o deputado Fausto Júnior, o trabalho efetivo, a atividade parlamentar aqui em Brasília. A gente espera que essas questões não se aprofundem em detrimento do nosso estado, né? Então eu procurei o deputado Fausto Júnior para falar dessa questão, dessas dificuldades, o que ele viu de dificuldade e também explicar um pouco da missão dessa frente parlamentar. Mas a assessoria dele disse que ele só vai falar sobre a frente parlamentar depois que ela estiver instalada oficialmente. Então, essa conjuntura da nossa bancada do Amazonas nesse momento. Eu volto com vocês, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Karime Cid Soares. Obrigada. Cid Força Soares, meu amigo. Vou mandar um abraço pro Carlão por você. É a força do hábito. Mande. Não é nada melhor, pessoal. Melhor. Fechado, querido. Um abraço. Nada pessoal. Você é um querido, embora você não seja nada parecido com ele fisicamente. Vocês são 2 lendas do rádio, né? Valeu, então, querido. Tô perdoado, tá? Tá, lógico. Um abraço. Tchau, Valeu, Cadu. gente, Até amanhã. Tchau. 18 horas.
Pesquisadoras do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pedem a saída da atual diretora do Instituto, Antônia Franco. Uma carta assinada por 33 mulheres da ciência contra a permanência da gestora foi encaminhada à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos. A comunidade científica do INPA alega falta de transparência, omissão e autoritarismo por parte da atual gestora. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes sobre esse assunto pra gente. Nathalie, com você. Falta de recursos de pessoal, repressão aos protestos contra os cortes de orçamento da instituição, deslegitimação dos pesquisadores são alguns dos pontos que constam na carta elaborada por 33 pesquisadoras do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, que pedem a saída da atual diretora do Instituto, Antônia Franco. O documento contra a permanência da gestora foi encaminhado no último dia 24 de março à ministra da Ciência e Tecnologia no Brasil, Luciana Santos. O mandato de Antônia Franco venceu no dia 4 de dezembro de 2022. Ela foi nomeada para a direção do Instituto no final de 2018. As pesquisadoras que assinaram a carta cobram do governo Lula um novo nome para a gestão do INPA em Manaus. No documento, a comunidade científica alega a falta de transparência, omissão e autoritarismo. As pesquisadoras citam a falta de recursos e de pessoal durante a crise enfrentada pela instituição nos últimos anos. Na carta, os servidores e estudantes da pós-graduação do INPA relatam que foram reprimidos em setembro de 2019 pela direção do INPA por protestarem contra os cortes no orçamento feitos pelo então presidente Jair Bolsonaro. Segundo o documento, na época, Antônia Franco chamou a polícia militar para conter o ato. As pesquisadoras também se posicionaram contra um novo regimento e organograma imposto no final de 2022 ao curso de pós-graduação do INPA. Antes dessa carta, no dia 3 de março, os pesquisadores do INPA enviaram um primeiro documento com reivindicações da categoria listadas em assembleia convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Amazonas. Entre os pedidos estão a revogação imediata do regimento, a implementação e inclusão de um representante do Instituto no comitê de busca e nomeação de uma gestão de transição até a posse da nova direção. Entramos em contato com a assessoria de comunicação do INPA, mas não tivemos nenhuma resposta até o fechamento da matéria. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos e chegou a hora de falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, processos da campanha eleitoral estão andando na justiça. Isso indica que podemos ter aí um terceiro turno, mas já está começando tudo tão rápido, como você sempre fala. 2024 já está agora, né? Já está acontecendo. Oi, Karime, Cid, todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, olha só, o senador Eduardo Braga, que é o rei do terceiro turno, e quando eu digo isso, nós temos que lembrar do ex-governador José Melo, que sabe bem do que eu estou falando. O Braga quer derrubar o governador Wilson Lima da cadeira de governador por meio da justiça. A gente lembra aí que a competição ficou entre Braga e o Wilson Lima, que acabou ganhando, né? Ele é do atual governador, ganhou a reeleição, mas o Braga ficou ali atrás, logo no segundo lugar. Por isso que ele fez uma denúncia que, em resumo, acusa o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus de se unirem para fazer publicações durante a campanha usando a máquina pública. Mais especificamente, o Braga fala dos programas Passe Livre Estudantil e Asfalta Manaus. Pois é, essa história ela foi parar nas mãos da desembargadora Carla Reis, que é a relatora do processo pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Eu já trouxe isso aqui, você já sabia essa parte. O que teve de novo? É que hoje esse processo andou um pouquinho. A desembargadora quebrou o sigilo telemático de um dos e-mails atribuídos à Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus. O intuito dessa quebra diz na decisão da desembargadora, e aqui eu vou ler as aspas, né, o que vem no documento: aferir a quantidade de e-mails atingidos pela mala direta disparada por responsabilidade da Prefeitura de Manaus, divulgando as campanhas Asfalta Manaus e Passe Livre Estudantil entre o período de 2 de julho a 31 de outubro. A gente vê aí que cobre bem o período eleitoral. Então, a gente segue de olho aqui, cada movimento que houver, nós vamos acompanhar. Mas o intuito
de Eduardo Braga claramente é esse, né? De conseguir derrubar o Wilson Lima da cadeira. Se não foi no voto, que seja na justiça. Vamos ver se ele consegue de novo fazer essa proeza. Karime, Cid. E Blink, o deputado federal, o capitão Alberto Neto, ainda não quitou as dívidas com a Justiça Eleitoral. Conta essa história aí. Alberto Neto está devendo, viu? O deputado federal está devendo e não é pouco. São mais de R$230 mil. Hoje o desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, determinou que Alberto Neto pague aí mais de R$230 mil. Ele tem até 15 dias para pagar, para devolver esse dinheiro, para resolver esse boleto que, graças a Deus, não é meu. Meu. E por que ele está devendo, né? Acontece que a prestação de contas deles da última campanha, que foi 2022, ontem praticamente, foi desaprovada. Isso rendeu essa devolução, nesse valorzão aí de mais de R$230 mil para a Justiça Eleitoral. Conversei com a assessoria do deputado, que diz que, assim, claramente pela reação, não faziam ideia desse boleto que Alberto Neto terá que pagar. E eles falaram que vão conversar aí com o setor jurídico do parlamentar antes de se manifestar publicamente sobre esse assunto. Karime, Cid. Blink, temos novidades sobre a CPI da água? Temos novidades, né? CPI da água, acho que a gente está falando um pouco dela, ela está um pouquinho sumida, mas vamos lá. Foi apresentada uma proposta, eu já trouxe ela aqui, que foi da Águas de Manaus, de reduzir em 20% a tarifa de esgoto. Só que isso foi até comemorado, porque enfim falamos em uma redução, mas os vereadores não gostaram da proposta, não agradou não, viu? Eles estão exigentes. O vereador Diego Afonso, que é o presidente da CPI, ele disse que não abre mão de zerar a tarifa da conta dos manauaras que não têm acesso a serviço de esgoto, ou seja, tem a tarifa de água, tem a tarifa de esgoto. Para os vereadores, quem não tem acesso a esse serviço de esgoto não pode pagar nenhuma taxa. E apesar dessa proposta, né, então vão ter que remarcar a oitiva, a sabatina ali com o diretor-presidente da Águas de Manaus, que é o Diego Dalmagro. Ele deve voltar, então, aí a ouvir a CPI, a ir à CPI para falar, para responder ali os vereadores o que eles têm para perguntar. Agora, para essa semana, o que tem é que os vereadores Ivo Neto e Everton Assis, que são da CPI, eles vão fazer umas pesquisas, tanto na segunda-feira hoje, né, já aconteceu, quanto na quinta-feira, dia 20. E vai ter também uma audiência pública na sede da Câmara Municipal, que vai ser coordenada pelo relator Rodrigo Guedes. Vai ter a participação do Fórum das Águas e participação da população em geral, já que é uma audiência, inclusive você pode participar se quiser, basta comparecer lá na Câmara Municipal de Manaus. E é isso. Valeu, é isso aí, mas é importante, a gente reclama, mas o cidadão pode e deve participar, tá certo mesmo. Exatamente. Obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Tchau, tchau, até amanhã. Obrigada, até amanhã. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, o que temos de esporte hoje aqui no 18 horas. Bom, é o seguinte, Karime, olha, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou sexta-feira passada que a prefeitura irá assinar um convênio para patrocinar o Manaus Futebol Clube. Agora o valor de R$2 milhões. O anúncio aconteceu na última sexta-feira em coletiva, quando o prefeito lembrou que ano passado ele investiu R$1 milhão no Manaus e o objetivo desse ano é dobrar o valor. Nessa coletiva, o prefeito só não disse por meio de qual secretaria e nem qual prazo para a verba começar a entrar nos cofres aí do clube. Atualmente, o Manaus é o 8º colocado com 8 pontos dentro da zona de classificação para a segunda fase. E o Flamengo, falando aqui no Nacional, o Flamengo tem um novo treinador, que é o argentino Jorge Sampaoli. Foi anunciado oficialmente na última sexta-feira. O contrato com o Flamengo válido até 31 de dezembro de 2024. O treinador estava sem clube desde o fim do mês passado, quando deixou o Sevilha da Espanha, e ele inicia agora seu trabalho no Flamengo esta semana. E olha, no Brasil, o Sampaoli comandou o Santos, sendo vice-campeão brasileiro em 2019, e o Atlético de Minas Gerais em 2020, ficando na 3ª colocação da competição nacional. Após seus trabalhos em solo brasileiro, ele foi para a Europa, teve um bom desempenho no Olympique de Marselha, na França, e na temporada seguinte se transferiu para o Sevilha da Espanha. Agora, Sampaoli é Mengão. E no próximo sábado tem decisão entre Amazonas e Manauara, duelo que ocorre aí no sábado, né? O Amazonas joga pelo empate. É o que temos, Karime. Valeu, Cid Soares nos esportes. Mix. Muito bem, agora faltando 1 minuto para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A falta de médicos no interior do Amazonas é uma preocupação cada vez maior para os moradores da região. É uma situação ainda mais crítica quando se trata de médicos especialistas, como anestesistas, cirurgiões, obstetras e cardiologistas. Esses profissionais são uma raridade no interior. E quando aceitam trabalhar em áreas remotas, esses médicos cobram valores muito acima da média dos maiores centros urbanos. Muitos deles chegam a cobrar mais de R$200 mil por mês para atender aos municípios amazonenses mais distantes. A falta de médicos no interior do Amazonas é um problema antigo que se agravou nos últimos anos. A falta de estrutura adequada nas unidades de saúde nas cidades, as dificuldades de acesso a esses locais são fatores que contribuem para a falta de profissionais. Além disso, a falta de incentivos para trabalhar nas áreas mais remotas é outro fator que contribui para a falta de médicos. Para resolver esse problema, é preciso investir na formação de médicos que estejam dispostos a trabalhar no interior do Amazonas, como o programa Mais Médicos. A Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, também pode ser um importante instrumento para equacionar essa falta. Médicos e outros profissionais da saúde formados na UEA poderiam ser incentivados a exercer atividades no interior. Mas para isso é preciso garantir melhores condições de trabalho, moradia e remuneração adequada. É importante também melhorar a infraestrutura das cidades e das unidades de saúde, com equipamentos modernos e instalações adequadas, além de garantir o acesso a medicamentos e insumos necessários para o atendimento da população. Caso contrário, a falta de médicos continuará sendo uma triste realidade no interior do nosso estado. 18 horas. Agora em Manaus, 7h01. Agradeço a sua companhia. Termina aqui o 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite e até amanhã. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.